Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui zumbizados para conferirmos o terceiro episódio da terceira temporada da série Star Trek Strange New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e não é que eu gostei bastante desse episódio aqui, se bem que, quando ele começou, eu tava com aquela sensação que tipo, ah não, vai vir uma coisa fraca mais uma vez, porque os dois primeiros episódios foi nessa base, né? Frustrantes, pelo menos na minha opinião. Teve gente que adorou os dois primeiros episódios, não sei porquê. Falando em termos de roteiro, são dois exemplos de acrescentam nada aos personagens. Já este daqui, embora tenha começado assim bem devagarzinho, ele foi melhorando aos poucos, inclusive com uma grande reviravolta que deixou tudo muito mais atraente. Pois é, mas vamos então ao comecinho do episódio. A gente já tinha a questão da Battle que estava resolvida, né? Só que não tá não, foi uma pegadinha do malandro. Aqui, nessa terceira semana, a gente acaba descobrindo que o problema da Battle com aquela manifestação Gorn no seu organismo voltou e de maneira bastante agressiva que faz com que ela não tenha lá muito tempo de vida. E Spock então surge sem muitas enrolações, né? O episódio já vai direto a esse ponto, né? Ele surge com outra novidade. Tem uma ideia, aqui ia ser boa, hein? Só que o que ele apresenta é algo que soa mais como fantasia do que ficção científica. Uma certa flor, uma quimera. E vamos combinar, né, que o termo quimera é um belo de um clichê, né? Enfim, mas é a solução para os problemas que eles possuem a respeito da saúde do Battle. Então vamos atrás então dessa planta, só que só existe num planeta. E esse planeta, pô, tem um problema. É um lugar proibido, né? Uma questão Klingon do passado, que todo mundo combinou. Ninguém vai lá, né? Mas a gente precisa ir. E pode começar uma confusão com os Klingon? Pode. Mas a gente precisa salvar a Beta? Precisa. Então a gente vai lá? Claro. Uma questão básica, a gente já viu isso em muitos e muitos episódios ao longo da franquia e de todas as séries. Pois é, nada de novo no Sol. Comecinho, então, fraquíssimo. Depois, quando a gente está lá no planeta, a gente descobre aquela questão zumbi, aí que a coisa realmente fica... Não, é muito fraco os zumbis, né? E, aliás, vamos combinar, né? Por que aquela coisa do Mbenga de não deixar o pai que se referia aos zumbis como zumbis? Que, na definição do que eles estavam vendo, eram mortos que estavam andando querendo comer eles. Pô, isso é zumbi. Por que não pode atribuir exatamente algo, né, um ser que está nessas condições, de chamar de zumbi? Parece uma implicância do Mbenga como se fosse algo preconceituoso. O cara tá morto. Enfim, né? E aquilo ali soou mais como coisa da cabeça dos roteiristas do que do próprio personagem. Eu nunca vi o personagem em si falando uma sandice daquela, né? Não deixar falar que aquilo ali é zumbi, ou aquilo era uma tentativa de piada, eu não sei. Se foi piada, acho que piorou mais ainda, né? Mas de qualquer forma, né? Tudo estava numa batida zumbi o tempo todo. No máximo a gente tinha de interessante talvez o comportamento errático da Ortegas, que havia sido apresentado no episódio anterior, como ainda com problemas Gorn. Só que a gente percebeu aqui que a questão dela não é essas criaturas lagartescas. E pelo contrário, ainda é um problema que remete a ela a coisa antiga, trauma de guerra. Justamente na guerra Império Klingon contra a Federação. Sim, lembram que ela teve um bom episódio de primeira aparição, digamos assim, dela, né? Em termos de timeline, junto com o Mbenga e a Chapel. Ela estava lá no planeta que foi invadido pelos Klingon, né? Ela sofreu bastante, né? Ficou bastante traumatizada mesmo, fisicamente falando, né? E ela voltou aqui então, por causa dos Gorns, a pensar de novo nos Klingons. É interessante, né, que a gente foi... Aquela imagem do Gorn aparecendo no reflexo do espelho, final do episódio passado, foi uma certa pegadinha. Para ela, a questão não é Gorn. Para Bethel, sim, mas para ela não é. Para ela é questão de trauma de guerra, que aqui ele começa a ser desenvolvido e acho que vai durar também um bom arco mais para frente. Ou seja, a história dela estava funcionando interessantemente aqui no episódio, enquanto que tudo mais, quimera e zumbi, blé.
Era uma bobagem completa. Até que teve a grande reviravolta, onde a gente descobriu que aquela nave Klingon, o shuttle deles, né, que estavam caçando o Pike e o M'Benga, né, e até destruiu a shuttle justamente deles lá, né, não estava a serviço lá da nave principal Klingon, né, que eu sempre esqueço, é um cruzador aquela nave Klingon, né, enfim, não importa. Mas não estava a serviço, ela estava por conta própria. Aquela Klingon ali, né, que depois a gente descobriu que era a chefona ali daquele grupo de Klingons, né, que todo mundo foi devorado depois, né, ela estava ali atrás do M'Benga. Que baita de reviravolta. Eu nem sei porque como ela conseguiu achar o médico ali naquele planeta especificamente, né? Não lembro. Ela falou, explicou. Se explicou também deve ter sido uma besteira, porque eu não lembro mais. E também não importa. O que vale é que ela sim foi atrás dele por uma questão do seu pai. E quem é o seu pai? Aquele Klingon, general, né? De guerra, que a gente viu também lá na segunda temporada, que o M'Benga acabou matando ele por uma questão ali mal resolvida entre os dois, uma questão de honra para lá e para cá, né? Pois é. E sim, o episódio começa a ficar bom justamente por causa dessa reviravolta e porque entra a cultura Klingon na história. A questão era que a, a filha do general estava se sentindo desonrada, né? Ou seja, a pendenga toda começa por causa de uma sensação de desonra. E depois tudo se resolve por causa de uma sensação também de desonra. É tudo muito bacana na cultura Klingon, por isso que ela é interessante, por isso que ela engrandece aqui esse personagem, né? Mas enfim, temos então alguma coisa que volta para o M'Benga, alguma coisa do passado, que engrandece, claro, o seu arco narrativo, né? Os três personagens, nas suas três histórias, estão todos eles, bem costurados no arco da Beth, porque todo mundo está ali por causa da Beth, né? Ou seja, a Beth ali não é realmente importante. Para os personagens são, mas para a gente não é. Mas ela serve de mote, o que é importante, o que é funcional. O roteiro desse episódio, ele começa titubeante, depois ele cresce e ele vai conseguindo se emaranhar através das linhas narrativas de seus personagens para um final interessante. Só que vale a gente ver como tudo é construído, né? Primeiro, na questão do pai, que ele está numa situação onde ele é o último a saber, o último a ter a consciência do que está acontecendo em relação a Bethel, né? Ela está para morrer, aquela solução ali mágica de fundir o DNA dela, humano, com o DNA Gorn, através lá da Quimera, é a única tábua de salvação realmente para a sua amada. Mas a questão é que ele é o último a saber. Já a da Ortegas, ela tem uma questão que ela quer esquecer aquilo de qualquer jeito, né? O trauma realmente de guerra ela não consegue, ela acaba até fazendo as decisões erradas ela dá uma solução lá quando a Number One pede ideias para agir, para salvar lá o pessoal. Justamente o pessoal é o grupo avançado, que é apenas M'Benga e Pike, né? Quando ela pede soluções, a ideia dela, da piloto, cai por terra, porque seria menos funcional, né? Na avaliação da Number One. Mas ela, claro, com um dedinho, quando ela vai fazer uma atualização da velocidade ali da nave, ela deixa um pouquinho menos do que era necessário. Ou seja, e depois, claro, o Number One acaba descobrindo também numa certa reviravolta, né? Mas isso era meio que óbvio que ia acontecer, né? Ela fez aquilo para a ideia dela poder valer. Né? Aparecerem lá em dobra espacial, tudo, patati, patatá, não importa. O que vale é que ela tem uma questão na sua consciência que estava a consumindo. Pois é, diferente, né? Pai que não tinha consciência, ela tinha a consciência. E temos M'Benga que volta com também o seu arco narrativo lá da história de trauma de guerra, né? Só que na vertente que ele sabe o que ele fez, ele sabe que ele matou o cidadão lá, o Klingon, o general. E aqui ele precisa, de novo, ter isso em mente. Quer dizer, sempre está em mente. O que eu quero dizer é que os três personagens foram trabalhados em termos de consciência. É muito bacana. O roteiro é muito esperto, o que eu quero dizer. O roteiro é interessante. Se o roteiro era bobo, fraco, frágil no começo, com aquela coisa da quimera, com o zumbi, que é uma coisa manjada, depois ele cresce muito quando a gente percebe o que está acontecendo com cada um dos personagens. E as personas deles estão evoluindo a partir dessas condições de não saber, de querer esquecer e saber demais, que aquilo não sai da cabeça. Pois é.
Nesse ponto, o roteiro é muito bom, acima da média, só que isso é difícil de perceber. E a gente não percebe muito porque o episódio ele tem uma pegada que ele começa meio chumbrega e meio que permanece até quando vem os pontos de viradas. É algo estranho de perceber, é algo estranho de todo mundo concordar, digamos assim. Eu tenho essa percepção, mas eu tenho certeza que muita gente vai não gostar bastante desse episódio porque considera ele fraco, não acontece nada, e muita gente vai gostar porque acontece bastante coisa. E de fato, ele vai ficar pendendo na opinião dos trackers de uma maneira que é meio curioso. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser amado ou vai ser odiado, justamente porque ele é funcional nas entrelinhas. Ele é bem escrito, o que eu quero dizer. É um episódio que era, entre aspas, fraco, mal escrito no começo, mas depois, a partir das reviravoltas, tudo ganha corpo, ganha forma. Eu quero destacar também aqui a presença da Una, ou o retorno da Una, aquela number one que a gente sempre queria ver a partir do que a gente sabia naquele pedacinho de existência que foi a sua participação no primeiro episódio, no primeiro piloto da série clássica, o The Cage, que a gente conheceu a number one dessa forma que a gente vê aqui hoje. Claro, com a diferença que não sei porquê prenderam o cabelo dela, né? Aliás, está todo mundo de cabelo diferente aqui nessa temporada. Eu havia esquecido de comentar no episódio passado, mas aqui ficou mais evidente. Tá todo mundo com cabelinho diferente. Olha só que grande novidade para a terceira temporada, hein, produção? Uau! Agora sim vai, hein? Mas o que ela fez aqui, a number one, foi muito bom. Foi a number one que a gente gosta de ver, que a gente gostaria de estar sempre presente em todos os episódios. Ela é um personagem que também foi esquecida. É muito martelo, né, que os personagens masculinos na franquia não, aqui nessa série, na Era de Latão, aí sim, os personagens masculinos, eles sempre são, né, soterrados, eles são aniquilados, eles são desprezados. Mas alguns personagens, inclusive femininos, também são, que é o que acontece aqui com a Una na série. Ela teve um certo destaque lá na primeira temporada, depois ela ganhou um arco só para ela, que foi a questão de ela ser uma iliriana, né? E também se resolveu e ela não ganhou nada de novo, ela não teve chance de crescer. E agora talvez eles estão se lembrando que ela é isso aí que a gente viu aqui nesse personagem. Essa persona forte, resoluta, que está controlando tudo de uma maneira firme, mas também justa, né? Ela passou o pito na Ortegas, mas falou, olha, eu vou fazer vista grossa, mas você não pode fazer isso de novo. E claro que isso vai acontecer nos próximos episódios, não tenho dúvida. Mas também o roteiro aqui desse episódio conseguiu destacar a Una como ela deve ser, não uma coisa apenas como figuração, que é o que aconteceu, por exemplo, com os outros personagens que estavam presentes aqui na Ponte Comando, né? Quando Lan, Spock e também a Uhura só falaram uma frasinha aqui a colar só para constar que estavam no episódio, assim também como foi a Chapel lá na enfermaria, né? Aliás, nem esqueci de dizer no episódio anterior que apareceu um novo personagem, que é um novo enfermeiro, né? Que levou um safanão do Spock ali e quase quebrou aquele elo mental. Aliás, né, Spock também, não, um ponto positivo é Spock, né? Sendo Vulcano, né? Fazendo conexão mental ali. E bacana. Foi uma boa cena. Foi interessante também. Ou seja, no geral, é um episódio que começou entregando muito pouco, depois começou a engrenar. De novo, numa percepção que está mais baseado nas entranhas de como o roteiro é escrito. Esse episódio pode ser bem visto ou mal visto. Eu, no meu caso, eu gostei. Eu principalmente achei muito bom que ele conseguiu se reconstruir através daquelas artimanhas, né? Forçadas, talvez. Porque como é que aquela Klingon achou o Mbenga lá naquele planeta? Completamente forçado, claro. A da Ortegas, não muito, né? Acho que, mas de toda maneira, soa bem mais natural, né? Óbvio. Do Pike é o que está mais assim, se ajusta ao que temos para hoje, né? Precisa mostrar que ele é o último a saber, tá? Põe ele na missão, ok, mais ou menos. Sim, o episódio ele não é perfeito, ele é bem feito. Não é perfeito,
ele é bem feito. A gente pode frisar isso para definir a sensação que eu tenho para com a história desta vez. Ela está bem desenvolvida, ela começou uma titubeante, depois ela se desenvolveu, deu umas forçadinhas de barra, assim como também deu no começo, deu, mas não tem problema. A história precisa funcionar. E de novo, esse episódio, ele talvez não seja visto de uma maneira agradável para algumas pessoas, porque vai achar que nada aconteceu. Mas aconteceu para os personagens, para os arcos narrativos dos personagens, para a evolução do que pensam os personagens. Sim, aconteceu bastante coisa. Só que, claro, a série precisa pegar tudo isso das 3 linhas narrativas, ou do 4, se a gente colocar a Una também, eles precisam fazer com que esses 4 pontos de interesses se desenvolvam mais ainda nos próximos episódios. Vamos fazer isso? A gente não sabe. Há uma tendência a não acontecer, porque tudo que aconteceu de bom aqui pode ser apenas coisa do roteirista da vez. Ou seja, ele teve a missão de desenvolver esse argumento de história, ele deixou bastante interessante, mas não quer dizer que os próximos episódios terão bons roteiristas. Esse que é o problema. Isso acontece com muita série. Isso é resolvido, claro, com o showrunner, que ele trata todos os roteiros, né? Ele não deixa apenas o pessoal escrever e deixa do jeito que está. Não, ele traz uma certa uniformidade. Isso não acontece muito aqui na Era de Latão. Vamos ver então o que eles vão fazer a seguir. De qualquer forma, eu gostei sim desse episódio e ele está já entre os top 10 talvez. Com certeza. Porque para ele, o terceiro episódio da terceira temporada de Star Trek Stranger New Worlds, eu atribuo não apenas... Eu estou dizendo apenas nos últimos episódios, né? Mas nesse aqui eu atribuo mais do que a média, muito mais. 3,5 asteriscos. Eu até poderia dar, talvez, quem sabe, um 4. Fiquei com essa sensação. Posso dar um 4? Posso, mas não. Ele é titubeante, o roteiro é titubeante em alguns momentos. E por causa disso, né? Aquela figura esquisita também daquela Klingon, né? Realmente não gostei muito, não. Enfim, em vez de 4, 3,5 asteriscos. E tá ótimo, muito bom mesmo. No fundo, eu gostei bastante do que vi por aqui. E vamos torcer para que o 4º episódio seja muito mais proveitoso. É isso.